Oi, tudo bem? Vocês já repararam como somos todos diferentes e diversos aqui no Brasil? Temos famílias de todas as cores, tamanhos, costumes e estilos, não é verdade? Somos um dos países com a maior diversidade do planeta. Não é super legal? Mas você sabe por que o Brasil é assim tão diverso? Se preparem para muitas informações bem interessantes sobre o povo brasileiro. Vamos lá! Está começando agora mais um Curiosos por Natureza. E hoje a pergunta não é só geográfica, mas também filosófica. Quem somos nós? Quem somos nós? Quem somos? Ô Yoda, me responda, quem somos nós? Não apenas nós aqui na bancada, mas sim o povo brasileiro, essa nação maravilhosa. Somos um dos países com maior diversidade cultural do planeta. Além dos índios que já habitavam o Brasil na época do descobrimento, diversas ondas migratórias trouxeram africanos, europeus e orientais para cá. E é sobre esse mosaico maravilhoso da cultura que a gente foi conversar lá no IBGE com o nosso querido amigo Luiz. Dá uma olhada. Oi, gente. Então, a gente tá aqui com o Luiz no IBGE e a gente vai fazer umas perguntinhas pra ele. Luiz, você pode explicar pra gente pra que serve o IBGE? O IBGE é o órgão máximo de estatística, né, aqui do nosso país, do Brasil. Está fazendo, inclusive, em 2016, 80 anos de sua existência. O principal papel dele é retratar todo o país com as informações necessárias ao entendimento da nossa realidade, ou seja, é através das pesquisas, principalmente o censo demográfico, que você sabe onde é que estão as pessoas, quem são essas pessoas distribuídas espacialmente pelo Brasil, né, e várias características que são pesquisadas para cada pessoa residente no território nacional. E o que é o censo demográfico, assim, exatamente? Como ele funciona? Ele é a maior pesquisa da casa, como se fala, a maior pesquisa do IBGE. Ela é feita de 10 em 10 anos. Ela cobre todo o país brasileiro, desde um cantinho lá no norte do país até o sul do país. Atualmente, mais de 5.570 municípios. E o que significa exatamente a sigla IBGE? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Obrigada. Obrigado, Luiz. Quando quiser. Agora, voltando pro estúdio. Nome, Luiz Antonucci, idade, 16 anos. escolaridade, Ensino médio incompleto. renda, Nenhuma. nenhuma? Nenhuma. Pô, justo agora que eu te pedi dinheiro emprestado, minha filha. Sai pra lá, ô, mané. Sabe o que eu tava pensando que eu achei mais legal do censo? É que qualquer um de nós pode ter acesso a esses dados no site do IBGE. Não são só os políticos e as empresas que podem pensar em melhorias para a população. A gente também pode. Ih, legal, eu queria mesmo ver esses dados todos ao vivo e a cores. Gil Antena, mostra pra gente. O Brasil está passando pelo que os cientistas chamam de transição demográfica. Éramos um país jovem. Estamos nos tornando um país mais velho. Nós reduzimos as nossas taxas de natalidade e aumentamos a nossa expectativa de vida. Isso significa que em um futuro próximo, a maior parte da população terá mais de 60 anos e a nossa sociedade terá que se adaptar a cuidar dos idosos. Oi, quem é que vai cuidar de mim quando eu ficar velhinho? Você cuida de mim?
Claro que não, porque você é velhinha também, pô. Ah, mas com o mínimo de boa vontade, a gente podia um cuidar do outro, a gente podia ter um cachorro junto, um Larga de papagaio. besteira. Olha, o Gil quer falar alguma coisa. Fala aí, Gil Antena. Pois é. Não posso deixar de dizer também que o IBGE identificou que o povo brasileiro está em constante movimento pelo território. São as famosas migrações. Vocês sabiam disso? Tô sabendo agora e fiquei mega interessado. E isso é assunto para o tablet da sabedoria? Compartilha aí essa parada de migração. Os portugueses foram os primeiros europeus a se estabelecerem por aqui na época do descobrimento. Foram seguidos de perto por franceses e holandeses. E com o estabelecimento do comércio de escravos, o Brasil também ganhou uma grande população de negros africanos. Mas a migração africana não foi espontânea como a portuguesa, foi forçada. Com o fim da escravidão, o Brasil recebeu grandes levas de povos de várias nacionalidades para trabalharem nas atividades agrícolas, como italianos, alemães e japoneses, até o início do século XX. Isso enriqueceu mais ainda a diversidade cultural do nosso país. As várias transformações da economia brasileira, especialmente com a industrialização e a modernização do espaço agrário, levaram muitas pessoas a se mudarem do campo para a cidade. Esse movimento ficou conhecido como êxodo rural, fazendo com que a maioria da população hoje em dia seja urbana. Atualmente, as migrações internas são os movimentos populacionais mais importantes. Ih, caramba, é mó vai e vem então, né? A imigração é um processo constante que depende de muitos fatores. Realmente, é uma questão meio complexa. Na Europa tá tendo um enorme processo migratório. No Brasil, a gente está recebendo um fluxo grande, assim, de imigrantes estrangeiros por conta dos desastres naturais, como o terremoto no Haiti, e guerras, como no continente africano. Cara, deve ser muito triste, né? Você ser forçado a sair da sua terra, assim. Claro, né? Ninguém quer abandonar a família, os amigos, os costumes, a própria terra, assim, de bobeira. É importante a gente entender esse movimento e ver os migrantes com um olhar mais generoso. Só que mais triste do que sair da sua própria terra é ter sua terra invadida. Mas do que você tá falando? Das populações indígenas, claro, meu filho. Você não sabia que a gente tem sangue Guarani Kaiowá na família, não? Caramba, não sabia. Descobri essa parada agora. Se liga nesse videozinho irado aí que fala sobre isso. Os indígenas foram submetidos pelos portugueses no início da colonização, facilitando o desbravamento do território e utilizando-os como mão de obra escrava. E nossa cultura, atualmente, está impregnada de elementos desses povos. Na culinária, por exemplo, consumimos a mandioca. Na nossa língua nem se fala. Tem tamanduá, caiçara, carioca, maracanã, copacabana. Caraca! A nossa mistura é demais mesmo, né, André? É mesmo. A gente nem sabia de toda essa influência do fluxo migratório na língua, na culinária, nos costumes. Somos um grande caldeirão de influências. Pô, realmente é muito maneiro, cara. É muito rico, assim. É, tô louca pra pesquisar minha árvore genealógica. Tô curiosona. E eu acho que minha mãe bem pode te ajudar. Venham aqui dentro, que eu tenho uns álbuns de fotografia pra mostrar pra vocês. Caraca, acho melhor a gente encerrar por aqui. Eu tô morrendo de curiosidade. É, e você que tá assistindo Curiosos por Natureza, vai pesquisar suas origens também, você vai se impressionar. Até mais! Alô, alô, moçada, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Na aula de hoje, nós iremos aprender sobre a diversidade de etnias que existe em nosso país, o Brasil. Observe, então, as fotos que eu coloquei aqui para vocês aqui na tela. Repare, temos diferentes tons de pele, diferentes cores de olhos, diferentes cores e texturas de cabelo. Veja, temos o tom de pele branco, o tom de pele pardo,
o tom de pele amarelo, o tom de pele negro, né? Também temos diferentes cores de olhos, então, olhos com cores castanho, olhos com a cor azul, olhos com a cor preta. Também temos cabelos que são loiros, cabelos que são castanhos, cabelos que são pretos, cabelos que são mais lisos, outros que são mais cacheados. Enfim, podemos concluir que nós somos diferentes uns dos outros, e isso acontece porque cada um possui uma origem e uma etnia diferente. Mas o que é etnia? Etnia significa povo. E povo quer dizer um grupo de pessoas que compartilham características em comum, como, por exemplo, podem compartilhar a cultura, compartilhar semelhanças físicas, o mesmo idioma, a mesma história e valores. Portanto, etnia significa um grupo de pessoas que compartilham determinadas características entre si. E o Brasil é um país muito rico em diversidade de etnias, pois ao longo da nossa história, diversas pessoas das mais diferentes regiões do mundo vieram morar aqui. Os primeiros que chegaram aqui foram os portugueses, há mais ou menos 500 anos atrás. Porém, é importante lembrar, os índios já viviam aqui no nosso país, certo? E os portugueses chegaram depois. Posteriormente, também vieram morar aqui os holandeses, os africanos, italianos, alemães, japoneses e muitas outras etnias. Essas pessoas acrescentaram ao nosso país novas culturas, línguas, tradições, o que faz com que sejamos, então, muito ricos em diversidade cultural. Portanto, em nosso país, há pessoas que são brancas e que, em sua maioria, vieram principalmente da Europa. Também temos pessoas que são negras, e essas pessoas também vieram principalmente do continente africano. Também temos pessoas que são amarelas e vieram do continente asiático. Temos pessoas que são indígenas. E é importante lembrar que os indígenas já moravam aqui, são a população original do Brasil, estavam aqui antes das outras etnias chegarem aqui. E, por fim, nós temos os pardos. A gente pode ver nessa figura e nessa figura aqui também. Os pardos resultam da mistura de diferentes etnias. Portanto, essa é a cara do nosso Brasil. Uma mistura de etnias muito rica em diversidade de cultura, de língua, de tradições e várias outras coisas que formam a diversidade cultural do nosso país. Por fim, na aula de hoje, nós aprendemos que todos nós somos diferentes e tudo bem ser diferente. E existem também diferentes etnias no nosso país. E essas diferentes culturas que vieram com essas diferentes etnias devem ser respeitadas. E as etnias enriquecem o nosso país. Bons estudos e até a próxima! Quanta coisa aprendemos, não é mesmo? O Brasil é um país extremamente diverso porque lá no começo da história os portugueses vieram para cá e encontraram os índios, os primeiros habitantes do Brasil. Com os portugueses vieram também, a contragosto, os negros trazidos da África, lá no período da escravidão do nosso país. Depois de um tempo, outros europeus também migraram para cá. É só pensar em nossas famílias, nossos amigos, as pessoas que habitam nossas cidades e logo percebemos uma incrível multiplicidade de cores, sotaques, jeitos de ser e de viver. E eu adorei a mensagem final do segundo vídeo. As diferenças culturais do nosso país é o que o deixa bem rico e bonito, e por isso que devemos respeitar todas elas.
No vídeo a seguir, vamos conhecer um pouco da diversidade brasileira em relação às constituições familiares. Vamos dar uma olhada? Oi, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre a diversidade familiar aqui no Brasil. O nosso país é um país muito diverso. Ele tem muitas pessoas diferentes, muitos animais, muitas plantas diferentes e também muitas famílias diferentes, como essas que vocês estão vendo na figura. Existem famílias que são compostas por duas mães e as crianças, uma mãe e um pai e as crianças, só uma mãe com os filhos, dois pais com os filhos. Tem criança que mora com o avô, a avó, o tio. Também existem famílias que têm apenas o pai e a criança. Existem famílias que nem têm crianças. Existem famílias que são compostas ou por um adulto, ou por dois adultos, ou um adulto e um animal de estimação, ou dois adultos e um animal de estimação. Enfim, existem vários tipos de famílias diferentes. E todos esses tipos são considerados famílias. Mas nem sempre foi assim. Antigamente, só era considerado família essa aqui que eu estou circulando, composta por uma mãe, um pai e os filhos. Isso porque antigamente não se casava e se formava família apenas pelo amor. Antigamente se formava família por interesses financeiros, ou seja, relacionados ao dinheiro, e também por interesses religiosos. Então não era apenas o amor o componente principal de uma família. Hoje em dia já é diferente. Hoje em dia as pessoas se casam e formam famílias pelo amor. O amor é o principal componente de uma família hoje em dia. Dessa forma, todas essas famílias mostradas na figura e que eu falei podem ser consideradas famílias, porque todas elas têm o amor. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima! Que tal fazer uma lista dos tipos de família que você conhece, começando pela sua? Você pode colocar algumas características, como um prato tradicional que todos adoram, histórias divertidas que vocês passaram juntos, o dia de aniversário de cada um e o que mais você quiser, é livre. Para terminar o nosso encontro, que tal uma história? Ela se chama O Filho do Vento e fala de um menino que tinha um sonho: comer um grande pão doce. Olha só. Muito tempo atrás, me contaram a história de um menino. Um tal menino sozinho, que não tinha ninguém e por causa disso não sabia seu nome. Não tinha casa, nunca jogara bola,
nunca tocara um instrumento. Nunca fora à escola. Seu nome era nenhum. É que ele também não tinha nome. O menino usava umas roupas exóticas. Um dia, olhando pela janela de uma loja de doces, viu uma senhora simpática e logo pensou em pedir que ela lhe comprasse algo. Mas pensou, e se ela perguntar meu nome? O que vou dizer? E se ela quer saber de onde eu vim ou para onde eu vou? Se ela quer saber de quem sou filho, o que vou responder? O menino ficou com a cabeça quente. Não podia inventar que era filho de alguém, pois logo descobririam que ele estava mentindo. Foi aí que ele teve uma ideia. Ia dizer que era filho do vento, e se alguém lhe perguntasse seu nome, diria, não sei, o vento não fala. Ele nunca me disse qual era o meu nome. No dia seguinte, o menino tomou coragem. Foi até a loja da esquina, aquela de doces. Dessa vez, estava lá um senhor com um chapéu grande e bonito. O menino se encheu de coragem e disse ao senhor, olá, sou filho do vento. O senhor poderia me comprar um pão doce? O homem olhou desconfiado e disse, como assim? Filho do vento? Está doido? E o senhor foi-se embora. Nada comprou para o menino. Uma moça ouviu tudo aquilo e ficou muito curiosa para saber que história era aquela de um menino dizer que era filho do vento. E antes mesmo que ela pudesse fazer qualquer pergunta, o menino se aproximou dela. Afirmou que era filho do vento e que queria muito um pão doce. Mas, novamente, se decepcionou. A tal moça disse em um tom áspero, ora, garoto, estou muito apressada. Não tenho tempo para maluquices e brincadeiras. Vá arrumar o que fazer. E assim foi. Dia após dia. O menino não sabia mais o que fazer para acreditarem nele. Os dias se passaram, a fome do menino já se aumentava. A essa altura, ele já sonhava que estava comendo seu incrível, enorme e delicioso pão doce. Numa manhã chuvosa, o menino sonhador voltou à loja. Nesse dia, estava ali outro menino, filho de uma família importante que morava lá perto. O tal moleque também já estava sabendo da história do filho do vento e resolveu puxar assunto. Começaram conversando sobre os vários tipos de pão doce, com açúcar caramelizado, com ameixas, com coco queimado, eram tantos. Falaram também sobre as traquinagens de rua, as confusões que tinham se metido, quase em um tom de disputa sobre as coisas que sabiam fazer. O menino da família importante da cidade disse que tinha uma bicicleta que estava quebrada e perguntou ao filho do vento, que dizia saber fazer de um tudo, saberia consertá-la. Em troca, ganharia um pão doce, o maior pão doce que houvesse na loja. E claro, o filho do vento aceitou. Enquanto consertava a bicicleta, o filho do vento fazia 1000 perguntas. Perguntou ao menino rico onde ele morava. E este disse que morava numa casa grande, bonita, mas com muitos sapos que apareciam quando chovia. E o menino rico também perguntou onde o filho do vento morava. E ele respondeu, eu moro cada hora num lugar. Por enquanto, durmo na casa de uns bons amigos aqui da cidade. Dona Maria, seu Adamastor e tia Lucinda. Eu gosto de dar boa noite e depois dar um susto na tia Lucinda quando ela já acha que eu dormi. É divertido. Quando chove, durmo bem perto da tia Maria, porque tenho medo de trovão. O menino rico disse, mas você é filho do vento. Como pode ter medo de trovão? É que o trovão é quando o vento está bravo.
O menino rico disse que também tinha medo, mas acabara se acostumando. Afinal, quase sempre estava sozinho. Sua família é muito importante na cidade, mas parece que era muito importante em outras cidades também. E vivia viajando no infinito vai e vem. A bicicleta ficou pronta. O menino rico agradeceu, e o filho do vento ficou feliz ao receber o pão doce. E o pão era mesmo grande. Grande não, era enorme, era muito grande. Era bem melhor e maior do que o pão que aparecia no sonho dele. A chuva fininha começou, e para se abrigarem, sentaram-se juntos na calçadinha da loja de doces. E quando a chuva em instantes caía, acabaram dividindo o pão. Gostaram? Eu fiquei muito emocionada com essa história. Por hoje terminamos aqui, mas se quiserem aprender mais, é só pedir ajuda de um adulto e apontar a câmera do celular para o QR Code que está na tela. Lembrem-se de se proteger contra o coronavírus. Um beijo e até a próxima!